A história dos gigantes na Terra Santa não começa com Golias no Vale de Elá. Muito antes daquele duelo famoso contra Davi, a Bíblia já apresentava a memória de povos de grande estatura, guerreiros temidos e linhagens associadas a um passado remoto, misterioso e espiritualmente sombrio. Para entender quem eram esses gigantes que aparecem em Canaã, é preciso voltar ao livro de Gênesis, onde são mencionados os Nefilins, homens poderosos da antiguidade, chamados de homens de renome, ligados a uma época de profunda corrupção na humanidade. O texto bíblico afirma que havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois. Essa expressão é uma das chaves para entender por que, muitos séculos após o dilúvio, ainda encontramos povos de estatura impressionante em regiões como Canaã, Bazã, Moabe, Amon e Filístia. A Bíblia não apresenta esses grupos como simples homens altos, mas como linhagens marcadas por força, violência, domínio territorial e uma capacidade de intimidar nações inteiras. Eles eram lembrados por nomes diferentes, como Refães, Enaquins, Emins e Zanzomins, dependendo da região onde habitavam e do povo que os descrevia. Esses gigantes se tornaram uma das maiores barreiras psicológicas e espirituais para Israel. Quando os 12 espias enviados por Moisés entraram em Canaã, eles confirmaram que a terra era boa, fértil e abundante. Trouxeram frutos como prova da riqueza daquele território. Porém, também trouxeram um relatório marcado pelo medo. Disseram que as cidades eram fortificadas, que os habitantes eram poderosos e que ali viviam os filhos de Enaque. A frase mais marcante daquele relato foi a comparação de si mesmos com gafanhotos diante daqueles gigantes. Essa imagem revela que o problema não era apenas militar. Era uma crise de fé. Israel havia visto o poder de Deus no Egito, atravessado o mar, recebido maná no deserto e experimentado milagres extraordinários. Mesmo assim, diante dos gigantes, a maioria dos espias esqueceu a promessa divina. Eles olharam para o tamanho dos inimigos e não para a grandeza de Deus. Por isso, aquela geração recuou e perdeu a oportunidade de entrar na Terra Prometida. Os gigantes, nesse sentido, não eram apenas adversários físicos, eles representavam tudo aquilo que parecia contradizer a promessa do Senhor. Entre os povos de grande estatura mencionados na Bíblia, os Refães ocupam um lugar especial. Eles aparecem associados a uma memória antiga de força e domínio. Em algumas tradições semíticas, o termo também se conecta ao mundo dos mortos, dando a esses povos uma aura ainda mais sombria. A região de Bazã, ao leste do Jordão, era uma das áreas mais ligadas a essa linhagem. Bazã era conhecida por sua fertilidade, seus rebanhos fortes, seus carvalhos imponentes e suas cidades fortificadas. E foi nesse território que reinou um dos personagens mais impressionantes ligados aos gigantes bíblicos, Og, rei de Bazã. Og é descrito no livro de Deuteronômio como o último remanescente dos Refães naquela região. Ele governava sobre dezenas de cidades fortificadas, com muros altos, portas e ferrolhos. Seu reino representava uma verdadeira fortaleza natural e militar. Para Israel, que ainda caminhava em direção à Terra Prometida, enfrentar Og significava encarar um símbolo vivo do terror que os povos gigantes causavam nas nações vizinhas. A Bíblia registra um detalhe curioso sobre Og: seu leito ou cama de ferro, preservado entre os amonitas, media 9 côvados de comprimento por 4 de largura. Dependendo da medida usada para o côvado, isso indicaria algo em torno de 4 metros de comprimento. O texto bíblico não menciona esse objeto por acaso. Ele funciona como uma espécie de testemunho material da grandeza física e da fama desse rei. Og não era apenas um governante comum, era lembrado como um sobrevivente de uma linhagem antiga e poderosa. A derrota de Og foi decisiva para Israel. Antes mesmo de atravessar o Jordão e entrar na parte ocidental de Canaã, o povo precisou enfrentar um rei gigante. A vitória sobre Bazã mostrou que nenhum obstáculo físico, militar ou simbólico era maior do que a promessa de Deus. O território que antes pertencia a Og tornou-se herança para parte das tribos de Israel. Aquilo que parecia impossível foi conquistado pela intervenção divina. A queda de Og serviu como sinal de que os gigantes podiam ser vencidos. Mas o maior trauma de Israel ainda estava ligado aos filhos de Enaque. Os Enaquins eram uma linhagem de gigantes associada especialmente à região de Hebrom, nas montanhas de Judá. Hebrom era uma cidade profundamente importante na história bíblica. Ali estava a memória dos patriarcas.
Abraão, Isaque e Jacó estavam ligados àquela terra, especialmente por causa da caverna de Macela. Porém, quando Israel se aproximou de Canaã, Hebrom estava sob a sombra dos descendentes de Enaque. Os espias mencionaram nomes como Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Enaque, e a simples presença desses homens foi suficiente para paralisar a fé da maioria. Hebrom, que deveria lembrar a promessa feita a Abraão, tornou-se aos olhos deles um símbolo de medo. A cidade da herança patriarcal parecia tomada por seres invencíveis. Esse contraste é muito forte, a terra prometida estava ocupada por gigantes. A promessa era real, mas os obstáculos também eram. Entre os 12 espias, apenas Josué e Calebe reagiram de forma diferente. Eles viram os mesmos gigantes, as mesmas muralhas e os mesmos desafios, mas interpretaram tudo pela ótica da fé. Enquanto os outros diziam que não poderiam subir contra aquele povo, Josué e Calebe afirmavam que, se Deus estivesse com Israel, a terra seria entregue em suas mãos. A diferença entre eles não estava na informação recebida, mas na confiança. Todos viram o mesmo cenário. Apenas 2 enxergaram o cenário à luz da promessa. 40 anos depois, quando a geração incrédula já havia morrido no deserto, Calebe reaparece como um dos personagens mais marcantes da conquista. Aos 85 anos, ele pede a Josué justamente a região de Hebrom como herança. Ele não escolhe uma terra fácil, segura ou sem oposição. Pelo contrário, pede o território onde ainda estavam os descendentes de Enaque. O lugar que havia provocado medo em Israel se torna o alvo da fé de Calebe. Essa atitude é poderosa. Calebe não queria apenas uma propriedade. Ele queria transformar o antigo lugar do medo em testemunho da fidelidade de Deus. Ele sobe contra os filhos de Enaque, enfrenta aquela linhagem temida e expulsa seus clãs de Hebrom. A vitória de Calebe não foi apenas militar, foi espiritual. Aquilo que uma geração inteira temeu, ele conquistou pela fé. Hebrom deixou de ser o símbolo do terror e passou a ser símbolo de perseverança, coragem e confiança no Senhor. Mesmo assim, os Enaquins não desapareceram completamente. O livro de Josué informa que eles foram expulsos da terra dos filhos de Israel, mas alguns permaneceram em Gaza, Gate e Asdod, cidades ligadas aos filisteus. Essa informação é essencial para entender por que, séculos depois, gigantes ainda aparecem nos relatos da monarquia israelita. A linhagem que havia sido derrotada nas montanhas encontrou sobrevivência nas planícies costeiras, entre os filisteus, um povo militarmente forte e tecnologicamente avançado para a sua época. É nesse contexto que surge Golias de Gate, o gigante mais famoso da Bíblia. Golias não aparece do nada. Ele é parte de uma memória antiga, ligada aos remanescentes dos gigantes preservados entre os filisteus. Diferente dos povos anteriores, Golias era um guerreiro profissional, equipado com armamento pesado e treinado para intimidar exércitos. A Bíblia descreve sua altura, sua armadura, sua lança, seu escudeiro e sua postura desafiadora. Cada detalhe mostra que ele era uma verdadeira máquina de guerra. Sua armadura de bronze era extremamente pesada. A ponta de sua lança, feita de ferro, também tinha peso incomum. Ele não apenas carregava esse equipamento, mas o usava em combate. Isso indica que Golias possuía força física extraordinária e treinamento militar. Ele era o campeão dos filisteus, enviado diariamente para desafiar Israel. Durante 40 dias, sua voz ecoou no vale de Elá, humilhando o exército de Saul e afrontando o Deus de Israel. O medo que Golias causou lembra o medo que os filhos de Enaque haviam provocado nos espias. Mais uma vez, Israel se viu diante de um gigante. Mais uma vez, o povo ficou paralisado. Saul, que era mais alto do que os demais israelitas, deveria ser o candidato natural para enfrentar Golias. Porém, sua aparência não se traduziu em coragem. O rei também estava com medo. Isso mostra que vencer gigantes não depende apenas de força física. Depende de fé. Então surge Davi. Ele não chega ao campo de batalha como soldado, mas como pastor. Vai levar alimento aos irmãos e acaba ouvindo o desafio de Golias. Enquanto todos enxergam apenas um guerreiro invencível, Davi enxerga um homem afrontando o Deus vivo. Essa mudança de perspectiva altera tudo. Para o exército de Saul, Golias era grande demais para ser enfrentado.
Para Davi, Golias era pequeno demais diante do Senhor. Davi se oferece para lutar. Saul tenta vesti-lo com sua armadura, mas Davi rejeita aquele equipamento porque não estava acostumado a ele. Essa decisão é muito significativa. Davi não tenta vencer Golias usando os métodos do próprio Golias. Ele não copia a lógica da força bruta. Vai ao combate com aquilo que conhece, sua funda, suas pedras e sua confiança em Deus. Antes de enfrentar o gigante publicamente, Davi já havia enfrentado leões e ursos no campo, enquanto cuidava das ovelhas. Sua coragem no vale nasceu de experiências secretas com Deus. Quando Davi corre em direção a Golias, ele rompe a lógica do medo. O jovem pastor não se comporta como alguém intimidado, mas como alguém convicto de que a batalha pertence ao Senhor. A pedra lançada pela funda atinge a testa do gigante, e Golias cai. A cena é uma das inversões mais poderosas da Bíblia. O guerreiro armado é vencido por um pastor, a força bruta cai diante da fé, a armadura pesada se torna inútil diante da precisão e da confiança em Deus. Ao usar a própria espada de Golias contra ele, Davi transforma a arma do inimigo em símbolo de derrota. Aquele que havia humilhado Israel por 40 dias cai diante de alguém que não confiava na espada, mas no nome do Senhor. A vitória de Davi abalou os filisteus e reacendeu a coragem dos israelitas. O gigante que parecia invencível tornou-se prova de que Deus pode usar instrumentos simples para derrubar ameaças enormes. Contudo, Golias não foi o último gigante mencionado na Bíblia. Outros descendentes de Rafa, ligados a Gate, aparecem em batalhas posteriores. Isso mostra que a vitória no Vale de Elá foi decisiva, mas não encerrou imediatamente toda a linhagem. A luta contra os gigantes continuou durante o período de consolidação do reino de Davi. O jovem que havia vencido Golias tornou-se rei, e seus homens passaram a enfrentar os últimos representantes dessa raça guerreira. Em um desses episódios, Davi, já mais velho e cansado, quase foi morto por Isbi-Benob, descendente dos gigantes. O inimigo percebeu a fragilidade do rei em batalha e tentou matá-lo. Mas Abisai, sobrinho de Davi, interveio e matou o gigante. Depois disso, os homens de Davi decidiram que o rei não deveria mais sair com eles à guerra, para que a lâmpada de Israel não se apagasse. Esse episódio mostra uma transição importante. A missão de enfrentar gigantes já não dependia apenas de Davi. Sua coragem havia formado outros guerreiros. Outros gigantes também foram derrotados pelos valentes de Davi. Sibecai matou Seife, outro descendente dos gigantes. Elanã matou Lami, irmão de Golias, cuja lança também era comparada ao eixo de um tecelão. Outro gigante, de grande estatura, possuía 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, totalizando 24 dedos. Esse detalhe físico, conhecido como polidactilia, é registrado como uma característica marcante dessa linhagem. Ele foi morto por Jonatas, sobrinho de Davi, depois de desafiar Israel. Esses relatos mostram que os gigantes não eram apenas personagens isolados, mas parte de famílias e grupos reconhecidos. Eles estavam ligados a Gate e aos filisteus, funcionando como campeões militares e símbolos de resistência contra Israel. Porém, um a um, foram caindo. A Bíblia encerra esses registros dizendo que eles foram derrotados pelas mãos de Davi e de seus servos. A linhagem que durante séculos havia causado medo foi finalmente reduzida até desaparecer como ameaça militar ativa. A trajetória dos gigantes na Bíblia segue um movimento impressionante. Primeiro, eles aparecem ligados ao mundo antigo de Gênesis, em um contexto de corrupção e violência. Depois, surgem como povos estabelecidos em Canaã e nas regiões vizinhas. Em seguida, tornam-se obstáculos para Israel na conquista da Terra Prometida. Por fim, reaparecem entre os filisteus, até serem derrotados por Davi e seus homens. A narrativa vai do terror à queda, da intimidação à vitória, do domínio aparente ao desaparecimento. Do ponto de vista espiritual, os gigantes representam a arrogância da força humana quando se levanta contra Deus. Eles são símbolos de poder, violência, intimidação e confiança na carne. A Bíblia não os menciona para glorificá-los, mas para mostrar que até os maiores inimigos caem diante da vontade do Senhor. Og caiu. Os filhos de Enaque foram expulsos. Golias tombou. Os últimos descendentes de Gate foram mortos.
Nenhuma estatura foi suficiente para impedir o cumprimento da promessa divina. Essa mensagem é central para entender a conquista de Canaã. A terra prometida não estava vazia. Ela possuía cidades, reis, fortalezas e gigantes. Deus nunca disse que não haveria obstáculos. Ele prometeu que estaria com Israel. A fé do povo seria provada justamente diante daquilo que parecia impossível. Por isso, os gigantes funcionam como teste espiritual. Eles revelam se o coração do povo está dominado pelo medo ou sustentado pela confiança em Deus. Caleb é um dos maiores exemplos dessa confiança. Ele esperou 40 anos para receber sua herança e, quando chegou o momento, pediu a montanha onde estavam os gigantes. Sua fé não diminuiu com a idade. Ele não queria apenas descansar, queria ver a promessa cumprida. Davi também representa essa mesma confiança. Ainda jovem, rejeitou a lógica do medo e enfrentou Golias em nome do Senhor. Os valentes de Davi seguiram esse legado, provando que a coragem pode ser transmitida de uma geração para outra. A história dos gigantes também prepara o caminho para algo maior dentro da narrativa bíblica, o estabelecimento do reino de Israel e a linhagem messiânica. Davi, o vencedor de Golias, torna-se rei em Jerusalém. De sua descendência viria o Messias. Assim, a derrota dos gigantes não é apenas uma vitória militar, ela faz parte do caminho pelo qual Deus conduz a história da redenção. Cada inimigo vencido, cada território conquistado e cada ameaça removida contribui para o avanço da promessa feita desde Abraão. Nesse sentido, o duelo entre Davi e Golias se torna mais do que uma história de superação. Ele aponta para o modo como Deus age na história. O Senhor escolhe o improvável, usa o pequeno, derruba o arrogante e mostra que a vitória não vem pela aparência. Davi não venceu porque era mais forte. Venceu porque confiava no Deus vivo. Essa lógica se repetiria de forma ainda mais profunda em Cristo, descendente de Davi, que venceu não pela espada, mas pela cruz. Aos olhos humanos, a cruz parecia a derrota. Aos olhos de Deus, era a vitória sobre o pecado e a morte. Por isso, os gigantes bíblicos não devem ser vistos apenas como curiosidades antigas. Eles carregam uma mensagem teológica poderosa. Representam todos os poderes que tentam intimidar o povo de Deus e impedir o avanço da promessa. Podem aparecer como reis, guerreiros, fortalezas, sistemas de opressão ou medos interiores. A pergunta não é se os gigantes existem. A pergunta é como reagimos diante deles. A geração do deserto olhou para os gigantes e recuou. Caleb olhou para os gigantes e avançou. Saul olhou para Golias e ficou paralisado. Davi olhou para Golias e correu para a batalha. A diferença estava na fé. Todos viam o mesmo inimigo, mas nem todos viam o mesmo Deus. Essa é uma das maiores lições dessa história. O tamanho do gigante pode ser o mesmo, mas a visão espiritual muda completamente a resposta de quem o enfrenta. É importante também ter equilíbrio ao tratar desse tema. Ao longo do tempo, muitas teorias surgiram sobre ossadas gigantes, ruínas monumentais e construções atribuídas a povos sobre-humanos. Algumas alegações são especulativas e precisam ser analisadas com cuidado. A Bíblia não precisa de exageros para ser relevante. O próprio texto sagrado já apresenta uma narrativa rica, profunda e poderosa. O foco principal não está em alimentar sensacionalismo, mas em mostrar que Deus cumpre sua palavra apesar dos maiores obstáculos. A arqueologia pode ajudar a iluminar contextos, cidades, armas, povos e regiões mencionadas na Bíblia. Lugares como Bazã, Hebrom, Gate e o Vale de Elá possuem importância histórica real. Mas o coração da mensagem bíblica está na soberania de Deus. A queda dos gigantes mostra que a força humana, por mais impressionante que seja, não determina o destino da história. O que permanece é a palavra do Senhor. Quando a Bíblia encerra os relatos sobre os gigantes, eles já não aparecem como ameaça dominante. O tempo deles passou. Aqueles que pareciam invencíveis foram vencidos. Aqueles que dominavam terras e amedrontavam povos desapareceram da narrativa. Israel, pequeno em comparação com muitos inimigos, continuou no centro do plano divino.
Isso mostra que a história não pertence aos mais fortes, mas ao Deus que conduz todas as coisas conforme sua vontade. A saga dos gigantes de Canaã começa cercada de mistério, atravessa gerações, passa por desertos, montanhas, fortalezas e campos de batalha, mas termina com uma declaração de esperança: nenhum gigante é maior do que o Deus da promessa. Og caiu em Bazã. Os filhos de Enaque foram expulsos de Hebrom. Golias tombou no vale de Elá. Os últimos guerreiros de Gate foram derrotados pelos valentes de Davi. A sombra dos gigantes desapareceu, mas a fidelidade de Deus permaneceu. Hoje, essa história continua falando ao coração de quem enfrenta desafios aparentemente impossíveis. Todos nós, em algum momento, nos sentimos pequenos diante de problemas grandes demais. Existem batalhas que parecem desproporcionais, muralhas que parecem inalcançáveis e inimigos que parecem invencíveis. Mas a Bíblia nos ensina que o povo de Deus nunca venceu por ser maior, mais forte ou mais numeroso. Venceu quando confiou no Senhor. Os gigantes da Terra Santa foram grandes em estatura, grandes em fama e grandes em poder de intimidação. Porém, não foram grandes o suficiente para impedir a promessa de Deus. A terra não ficou nas mãos dos que confiavam na força, mas daqueles que foram chamados a viver pela fé. Essa é a mensagem que atravessa toda a narrativa: quando Deus determina cumprir seu propósito, nenhuma altura, nenhuma armadura, nenhum trono e nenhuma linhagem pode impedir sua vontade. Assim, a história dos gigantes em Canaã deixa de ser apenas um mistério antigo e se torna uma lição espiritual para todas as gerações. Ela nos ensina que a promessa pode estar cercada por muralhas, habitada por inimigos poderosos e marcada por batalhas difíceis, mas continua sendo promessa. E se Deus prometeu, Ele também é poderoso para cumprir. A coragem de Caleb, a fé de Davi e a vitória dos valentes nos lembram que gigantes podem até assustar, mas não têm a palavra final. A palavra final pertence ao Senhor. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos. Até mais e Deus te abençoe.